Glória a Deus. Convido a que você pegue a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias 35. Glória a Deus. É minha essa, pode deixar aí, tá, Rony? Eu sei. Tá meio escandalosa hoje, mas a outra esqueci no serviço. Mas a água da vida a gente não esquece, né? Aquele que beber da fonte da água viva jamais terá sede novamente. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, os dois primeiros versos, Jeremias 35. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos Recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Amém? Até aí. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar terra fértil, aonde multiplicar, aonde germinar a semente da palavra do Senhor e cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Quem esteve na vigília última, sabe a palavra que o pastor Silvio compartilhou conosco, e também é algo que ficou no meu coração e acabou de uma palavra, às vezes ela gera uma outra, né? Porque a gente fica ruminando, a gente fica observando, né, aquilo que, o mover de Deus, né? E ali a gente acaba gerando também algo que Deus trata conosco. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 35, minha intenção aqui será humildemente aqui fazer uma mensagem expositiva, né? Expositivamente, assim, verso a verso, e vamos tentar interpretar e ver o que o Senhor tem para nós. O povo recabita, que é citado aqui, né, que ele fala, convide os recabitas. O povo recabita, não sei se você já ouviu essa palavra, era descendente dos queneus. Os queneus eram descendentes, eram filhos de Quetura. Quetura foi a esposa de Abraão na sua velhice. Depois, quando ele fica viúvo de Sara, o Senhor consola Abraão através de Quetura, e ela também gera filhos a Abraão. Para quem acha que Abraão já estava velho na época de Sara, né? E depois que se cumpriu a promessa parou ali, não, né? O homem ainda tinha vigor, né? E continuou ainda, porque afinal de contas, a promessa do Senhor é que ele seria pai de muitas nações, e não somente da nação de Israel. Outros povos, inclusive, quando Abraão está no final da sua vida, ele tem então a tarefa de distribuir os seus bens, a sua herança, a outros filhos também, de servos, de concubinas e coisas que ele vai mandar longe de Isaac. Porque o filho da promessa era Isaac. Havia tido ainda Ismael antes, né? Percebe quantos povos surgem originário de Abraão, né? São todos esses povos que têm a mesma característica. E aquilo que, através de Quetura, vem então essa descendência. Desse povo também eram originários os midianitas, né? Então, toda vez que você vê, né, a palavra médio, você já sabe, né? Médio Oriente, né? Por exemplo, mar Mediterrâneo é o mar do meio da terra, né? E assim vai, né? É fácil você lembrar. Então, dentre os midianitas, nós temos um homem específico, até lembrando aqui, Jetro, sogro de Moisés.
Então, percebe que os midianitas eram derivados, né, dos queneus. Então, aí a gente consegue começar a entender por que Moisés, quando chega em Midian, ele encontra Jetro, e Jetro já era sacerdote ali, servia ao Deus Altíssimo. Conhecia o Deus de Abraão, não à toa, não de qualquer forma, porque na verdade ele vinha de uma descendência que guardava também a fé abraâmica, apesar de ser de uma cultura diferente da israelita, né? Então era um povo que habitava o deserto como nômade, e acreditavam que não deveriam ter o conforto da vida fixada em um só lugar. Porque a vida confortável de um local parado, a agricultura, a vida sedentária, para eles era característica dos povos cananeus, que era um povo idólatra. E por isso, então, eles estavam sempre peregrinando. Então, o verso 2 de Jeremias 35 diz: vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho a beber. Verso 3, então busquei Jazanias. Olha só, Jazanias é um nome que significa Javé ouve. Bem interessante, né? Filho de Jeremias, esse Jeremias não é o mesmo profeta, é um xará dele. É alguém com o mesmo nome, né? Um homônimo, que significa Javé designou. Javé ou Yavé, como queira, porque nós não temos certeza da pronúncia, né? Então, é um nome do qual não nos foi dado para que nós tivéssemos essa pronúncia exata, né? O filho de Abazinias, que significa luz de Yavé, seus irmãos e todos os filhos e toda a comunidade dos recabitas. Então ele convida ali esses recabitas, que ali naquela época era próximo do ano 600 antes de Cristo. Quando os babilônios se aproximavam para invadir Judá, no reinado do rei Jeoaquim de Judá. Como nós sabemos, até o pastor Silvio citou isso, antes de Cristo, as eras, os anos são decrescentes, né, até chegar no ano 0 e começar então o ano Domini, ano do Senhor, que é como nós contamos. O judeu está no ano 5.700 e tanto, que não parou a contagem como nós contamos. Mas na nossa forma de contagem, né, o ano 586 foi quando Jerusalém é sitiada e o reino de Judá, que é o reino do sul, é levado cativeiro pelos babilônios. No ano 722 nós temos o reino do norte, que foi antes. Já havia sido assimilado pelos assírios. A capital do reino do norte era Samaria. E dali os assírios acabaram com o povo que ali vivia, miscigenando aquele povo. No Novo Testamento nós já vamos ver um preconceito daqueles que restaram do povo do norte, porque era um povo israelita miscigenado. Mas, voltando aqui, então, era um tempo de guerra. Nabucodonosor estava cercando, né? Por isso os recabitas estavam em Jerusalém buscando refúgio, porque o mais certo para eles era estar no campo aberto, como nós dissemos, eles eram nômades. O que eles estavam fazendo dentro de uma cidade fortificada, né? Mas era justamente devido à guerra, eles estavam buscando abrigo no interior das muralhas da cidade de Jerusalém. Jerusalém era conhecida por ser uma fortaleza, né? Davi teve que ter uma estratégia de guerra para poder chegar através dos aquedutos para invadir Jerusalém, que na época ali era Jebus, né? E antes disso, o profeta Isaías dá o nome de Ariel, né? São diversos nomes que a gente vê da cidade até se tornar a cidade de Davi, né? Então,
O verso 4 vai dizer que Jeremias leva os recabitas até o templo, a uma sala separada nas dependências que era usada como depósito. Era uma sala mais ou menos assim como a gente vê, né, nas igrejas. A gente tem sempre uma salinha para guardar as coisas, né? O diaconato tem ali uma salinha também, né, Rafael? E assim aconteceu com o profeta. Ele pegou, leva os recabitas na salinha do diaconato. E ali, ele no verso 5 diz assim, ó: então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade recabita e lhes pedi que bebessem. E eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que... O verso 8, né? Não sei se está passando aí, verso 8. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós e nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos babilônicos e dos sírios. Assim, permanecemos em Jerusalém. Será que a lei de Israel, a lei de Moisés, chegava ao ponto de restringir tais coisas? Quando nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, verso 10, Deuteronômio 6, 10, diz assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Veja que fazia parte da bênção que Israel havia recebido, tomar o território, inclusive com áreas construídas. Ou seja, não era para voltar a habitar em tendas, em cabanas, embora de ano em ano fazia-se a festa dos tabernáculos, que é a festa da cabana. Todo mundo sai da sua casa construída e vai fazer um acampamento para o lado de fora, para lembrar do quão sofrido foi a peregrinação. Mas não era problema algum habitar em casas construídas. Verso 11. Com casas cheias de tudo que há de melhor e de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Olha aí, Deus não mandou arrancar as vinhas todas, mas que desfrutassem delas. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, né? E o verso em Deuteronômio 7,13, Deuteronômio 7,13 diz assim: ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará seus filhos e o fruto da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias, as vacas, as ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Veja que o próprio Deus diz que vai abençoar o fruto da agricultura, daquilo que foi semeado, daquilo que foi plantado, inclusive o vinho novo, o cereal. Então, veja que há uma diferença cultural aqui. A lei de Moisés havia sido dado, né, para a descendência de Abraão, porém, da onde saía Isaque e Jacó, porque é da onde nós conhecemos, as tribos que nós conhecemos, e dali veio o Messias. Mas aquele povo de cultura semelhante, mas com algumas diferenças,
que também eram descendentes de Abraão, conheciam e diziam servir o mesmo Deus de Israel. Mas os ensinos dados a eles não eram os mandamentos de Moisés. Aquele homem que prefigurava ali no lugar de Moisés era Jonadab, filho de Recabe. E daí vem o nome Recabitas. Então, alguns povos ao longo da história se caracterizaram por buscar isolamento ou abstinência como uma forma de santificação. Por exemplo, os povos maçoretas, que era uma dissidência do judaísmo. Minha irmã esteve lá comigo numa exposição chamada Tesouros da Terra Santa, há anos atrás. Nós vimos ali artigos ali calçados, vimos lâmpadas onde se colocava o azeite, vimos objetos de 2000 anos dos povos maçoretas que habitavam a região de Qumran, que é no Mar Morto. E nós temos um tesouro maravilhoso que a pessoa pode ser cética, o que for à vontade, quiser falar, pode falar, mas ninguém é bobo o suficiente, né, de contestar a veracidade da Bíblia. A Bíblia que você tem aí junto com você, que já estava impressa como o primeiro livro já impresso a larga escala a partir de Gutenberg, né, no século XVI. Veja que o Gutenberg foi o criador da prensa. E o primeiro livro que foi impresso foi a própria Bíblia Sagrada, em linguagem popular, não no latim, não no grego, não no hebraico, mas na linguagem do povo alemão, que habitava ali a região da Alemanha. Martinho Lutero fez a tradução. Então, pegaram essa tradução e colocar em xeque foi uma coisa que sempre as pessoas fizeram. Até que um dia, né, na década de 40, um beduíno que cuidava de cabras ali na região do Mar Morto, vê uma das ovelhinhas dele, uma da cabritinha, se perdendo para o meio de um buraco. Ele vai atrás, não consegue enxergar nada, começa a tacar pedra. Ele fala, se gritar, a ovelha está aí dentro. E ele ouve um barulho de cerâmica quebrando, poc. E ele fala, opa, será que tem alguma coisa que vale dinheiro aí? Entrou lá. No que ele entrou, ele achou vasos desse tamanho assim, ó, com rolos dentro. E esses rolos estavam, muitos deles preservados. Ele levou para a cidade. Chegando lá, isso foi de mão em mão até chegar, parar na mão dos especialistas da Universidade de Jerusalém e Londres também. E ali eles examinaram e viram que era o texto bíblico, que estava numa espécie de cápsula do tempo, preservado. É agora a chance que a gente tem de acabar com esse pessoal todo aí. Vamos conferir o que está escrito aí. Pois é, o que está escrito lá bate direitinho com a versão que nós temos aqui. E não passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará jamais, diz o Senhor. Então ninguém consegue contestar a veracidade da Bíblia, principalmente porque quem tinha escrito ali eram copistas, eram monges que ficavam isolados, escrevendo ali, praticamente era a penitência deles, de escrever constantemente, fazer cópias e cópias e cópias e cópias do manuscrito. Quem quiser conferir isso que eu estou falando, chama-se Manuscritos do Mar Morto. Se você tem leitura em inglês, vai ver lá, The Dead Sea Scrolls, tem no site lá, que você consegue ver a página lá, no papiro, no couro do animal lá, você vai ver que existem várias páginas, inclusive o profeta Isaías está inteirinho lá. E esse pessoal ficava ali, fazendo cópias e mais cópias, era um tipo de gente que vivia isolado. Os monges enclausurados na terra, na Idade Média, acreditavam também que ficar isolados traria a santificação, ou até mesmo, não sei quantos já ouviram falar, nos Estados Unidos tem um povo que se chama Amish, com A, Amish. Esse povo fica completamente isolado nos interiores, nos rincões lá dos Estados Unidos. Eles usam um chapéu preto, né, parecendo os antigos pioneiros americanos, roupa preta, e eles ficam completamente isolados. Onde eles vivem não tem eletricidade, não tem água quente,
Não tem nada, não tem estrutura. O próprio governo americano não dá nada para eles, porque eles não pagam impostos e eles também não são, vamos dizer assim, se regem segundo as suas próprias leis. Ficam completamente isolados. Já passaram já alguns filmes, algumas coisas que você talvez já deve ter ouvido falar dos Amish. Não muito longe, aqui na América Latina, na Bolívia, tem os menonitas, que alguns deles vivem isolados, outros em semi-isolamento. Alguns aceitam, por exemplo, que tenha geladeira a gás, não elétrica. Não aceita que você tenha o celular, por exemplo. E muitos deles são descendentes de alemães. Então, alguns deles vivem na Bolívia, mas o olhinho claro, a pele clara, que não passa protetor, se queima, aquela coisa toda. Mas eles não usam protetor, eles simplesmente usam manga e até que assim, tudo fechadinho. Né? E isso até aqui no Uruguai também tem desses menonitas e no sul do Brasil. Né? Temos uma representante do sul aí também. Já tinha ouvido falar dos menonitas lá do sul? Não? Bom, então tá, porque você é de Santa Catarina. E o Rio Grande do Sul tem. Enfim, tem igreja menonita hoje em dia que já está até com um site, já mudou todo o esquema. Né? Mas aqueles que conservam ainda o isolacionismo. São povos que buscam a santificação através da abstinência total ou parcial. Não querem convívio com este mundo. Né? Todos esses povos eram assim. Os recabitas, eles tinham um pouco dessa forma de pensar. Então, veja que era um povo que guardava a sua tradição, guardava então a sua abstinência. E no verso 12 vai dizer, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. E no verso 13, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Veja que Jonadab, que é o patriarca desse povo, é contemporâneo de Jeú. Conforme essa palavra aqui, já tinha pelo menos, nos meus cálculos, 250 anos atrás, quando Jonadab instituiu os recabitas. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho. Eu estou lendo o verso 14. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Olha aí o Senhor, usando os recabitas como um exemplo. E no verso 15 ele vai dizer, enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, e eles lhes diziam o que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que eu dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Verso 16, os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem do que o seu antepassado lhe deu, mas este povo não me obedece. É o Senhor dizendo, um homem falho, um homem que viveu há 250 anos atrás, passa para os seus descendentes uma ordem, e essa ordem é seguida à risca, Jeremias. Jeremias, chama esse pessoal aqui, se reúne lá na sala, enche o caneco e pede para eles beber. Não podemos beber não. Não pode. Por que não pode? Não, Jonadab disse que não pode, não pode. Quer dizer,
É Deus dizendo, a minha palavra já não vale mais nada. O meu mandamento já não vale mais nada. Verso 17, ele dizendo aqui, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. E falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. E há uma bênção, pelo contrário, dada à fidelidade dos recabitas, quando nós vemos no verso 18. Jeremias disse à comunidade dos recabitas, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido àquele que ordenou o seu antepassado Jonadab, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele os ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Um momento de guerra, um cerco se aproxima. Nabucodonosor e os babilônios estão chegando. Todos estão pensando em racionamento de alimento, racionamento de água. A morte é iminente. Talvez estivesse na hora de quebrar um juramento, não é? Mas esses homens, não. Nosso pai nos disse para não bebermos vinho. Homens que faziam parte de um povo, que não faziam parte do povo de Israel. Outra cultura, outro modo de vida, não seguiam a lei de Moisés. E agora numa situação de guerra poderiam usar como desculpa para quebrar o voto. Mas eles, não, nosso pai disse que não. Até como o pastor Silvio citou aqui, eu anotei. O Catar, nessa Copa do Mundo, foi fiel aos seus princípios. Fez com que empresas multinacionais tivessem um prejuízo milionário. Um povo diferente do nosso. Outra cultura. Neste caso, outra religião. Mas que foram fiéis à sua convicção. Não se amolda aos valores externos. Querem uma Copa aqui? Vai ser do nosso jeito. Não no de vocês. E a gente fica se pensando, como está a igreja hoje, que muitas vezes faz tanta diferença como um copo de água com açúcar. Porque simplesmente vai deixando o mundo se infiltrar, vai deixando o mundo ditar parâmetros, vai deixando o mundo trazer o sabor de fora, o fogo estranho. E muitas vezes a gente vai se amoldando. Eu estou falando da igreja do Senhor na terra, infelizmente, que tem que abrir o olho. Porque se a gente começa a fazer concessões, de repente nós perdemos lá atrás o que aconteceu. Mas peraí, estou no lugar errado. Quando você pega aquela estrada, né, que você está indo ali procurando um sítio ali em Mariporã, e ali você pega uma bifurcação errada e não tem placa e o GPS não funciona, o sinal do celular não funciona. A única saída, volta lá atrás. Volta lá atrás e vai ver onde você errou. Não tem jeito, meu irmão. Quando nós começamos a negociar os nossos valores, nós vamos nos desviando de uma forma tal que quando nós nos damos conta, nós já estamos longe. Alguns comentaristas afirmam que ainda existem descendentes dos povos recabitas entre os beduínos que habitam as terras do Mar Morto, o Irã e o Iêmen. O povo ainda está lá. Engraçado, né? A gente às vezes não se dá conta, né? A gente só acredita muitas vezes no que passa no Jornal Nacional, no que o William Bonner fala com aquele topete dele.
E como ele não fala nada a respeito, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Você esquece que existem povos cristãos entre os árabes, que falam até hoje o aramaico. Eu tive o prazer de receber uma família uma vez no hotel. E aí uma das pessoas que falava português, falou assim, não, nós vivemos no Irã, mas nós não somos persa. Que, caso você não sabe, o Irã não é árabe, o Irã é persa. Lá não se fala árabe, lá se fala persa. O nome do país era persa até quando meu pai nasceu, na década de 30. Mudou depois o nome para Irã. E ali ele falou assim, nós não falamos persa, nós falamos aramaico. Nós falamos a língua que Jesus falava. Olha que interessante. No Egito, existem comunidades cristãs que são chamadas de coptas, que também não abraçaram as culturas árabes ao redor. E ali são cristãos copta, com a Bíblia em copta, até que tem versões lá que escrita à mão há séculos. Povo perseguido lá. Povo que muitas vezes é morto, que é martirizado, está lá ainda. Mas são pessoas que têm foco, são pessoas que têm um objetivo de servir ainda ao Deus que eles aprenderam de seus antepassados. Como os filhos recabitas de Jonadab. A palavra do Senhor diz no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Durante as competições nós vemos, os atletas ficam concentrados, né? Concentrado muitas vezes é trancado no hotel, não pode ver família, não pode ver ninguém. Controlam a alimentação, treinos extenuantes, porque possuem foco, objetivo. O tornozelo do jogador parece um tornozelo de elefante. É gelo. Outro dia eu machuquei a mão, sei lá o que, fui botar no gelo, você não aguenta. Depois de um certo momento você fala, não para, tá doendo, o gelo dói. Gelo dói. E às vezes os jogadores eram colocados, mergulhado inteiro dentro de um tonelzão, ficava só o pescoço aqui para fora. Para poder restaurar a musculatura que foi exigida durante o treino, durante a partida. Por que esses homens fazem isso? Por que esses homens se sujeitam a esse tipo de coisa? Eles têm um foco, eles têm um objetivo, eles querem vencer, eles querem o título de campeão, eles querem a glória, mas é uma glória que perece. Nos jogos de Atenas, os jogos antigos que Paulo cita aqui, não existia medalha de ouro, prata e bronze. Os Jogos Olímpicos modernos instituíram isso com o Barão de Coubertin, né? O francês que voltou aí com os jogos da era moderna. Pelo contrário, aqueles que eram os atletas da época dos Jogos Olímpicos antigos, recebiam uma folha de louro que era colocada na sua cabeça, atrás da orelha ali. E depois de logo um tempo, aquilo esfacelava. Se perdia. Mas mesmo que nós estejamos correndo atrás de uma taça de ouro maciço, o dia em que nós deixarmos esta terra e tivermos que prestar conta diante de Deus, o ouro não vai junto. As riquezas não vão junto. Como dizem,
um caixão para a pessoa e do lado vai enterrar as riquezas como fosse Faraó. Isso não acontece. Não é assim. Porque as riquezas desse mundo não são eternas. Existem valores no mundo espiritual que são eternos. Qual tem sido o objetivo da nossa vida? Pelo qual nós lutamos, pelo qual nós temos trabalhado tanto, pelo qual tem valido a pena nós treinarmos, nós lutarmos, nós guerrearmos. Qual tem sido o objetivo? Alguns poderiam de repente ficar incomodados se nós perguntarmos: se Cristo voltar agora, será que Ele me levará? Ou se perguntar de uma forma diferente, porque às vezes nós estamos muito convencidos da nossa salvação e esquecemos de operá-la com temor e tremor, como diz Filipenses 2:12. A verdade é que a maioria de nós vive como se Jesus nunca fosse voltar. É duro dizer isso. Mas se nós perguntássemos de uma forma um pouco diferente: será que quando Jesus voltar, ou quando eu for a seu encontro, Ele me encontrará fiel? 1 Coríntios 4:2 diz: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Que nós possamos seguir o exemplo dos recabitas na nossa peregrinação neste mundo e recebermos a recompensa do Senhor naquele grande dia. Amém? Fique de pé. Quero orar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós esquecemos do negar-se a si mesmo. Nós queremos trazer todos os nossos valores, tudo aquilo que é importante para nós, e tentarmos passar pela porta estreita, arrancando os batentes. Mas isso não é possível. Assim como também não é possível, depois de adentrarmos a porta estreita, queremos peregrinar o caminho estreito, levando outras coisas. Não é possível. O Evangelho pressupõe renúncia. O Evangelho pressupõe uma negação aos valores mundanos, carnais, renúncia ao pecado. Renúncia que muitas vezes nós vemos exemplo de povos que sequer conhecem a Jesus Cristo como Salvador e têm renunciado a coisas em nome de uma fé vazia. Renúncia como aqueles que são atletas e têm renunciado em nome do ouro que perece. E nós que temos a fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecemos o Salvador, o autor da vida, aquele que é realmente o Salvador, nós muitas vezes não temos negado e temos querendo fazer a fé do nosso próprio jeito. Não deve ser assim. Amém? Pastor, podemos chamar o pessoal aqui à frente? Vem aqui à frente, vamos dar as mãos como nós costumamos fazer. Que essa palavra possa ir meditando no seu coração. Existem coisas em que você deve negar. Existem coisas que você deve dizer não. Existem coisas que você deve rejeitar. Como Daniel rejeitou os manjares do rei para estar na presença de Deus. Mas existem momentos em que você deve abrir a sua boca também, meu irmão. E você deve pedir. Porque tem um momento do não e tem um momento do sim. Às vezes a gente está atravessando um vale tão duro e a gente está atravessando sozinho. E a Bíblia ensina o quê? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, se eu não abro a minha boca, não é que Deus não saiba, Deus sabe.
Mas é o próprio Senhor Jesus que nos ensinou, olha, é assim que você tem que pedir. Olha, você pede o pão, não é o estoque da vida inteira. Você vai pedir o do dia. Porque é Deus acrescentando diariamente na sua vida. É o sustento da carne, é o sustento espiritual. É todo dia você conversando com Deus. Deus quer relacionamento. E muitas vezes a gente tem uma dor. Deus sabe. Mas abre a sua boca e pede. Abra a sua boca e fala. Estamos atravessando aí, né? Irmã Selma está com enfermidade, né? E nós temos levantado um clamor pela vida dela. Eu quero levantar aqui também um clamor sobre a vida dela. Eu tenho uma irmã também, 2 vezes, né? Na fé e também de pai e mãe, que está atravessando aí uma situação de enfermidade também. Minha irmã Tânia, está com Guillain-Barré, a Nilza sabe. Não está conseguindo se sustentar nas suas próprias pernas, né, Nil? A boca entortou. Né? Uma pessoa super ativa, professora, né? Sempre trabalhou demais, trabalhou muito na vida. E quando a gente acha que você vai colher os frutos do seu trabalho, depois de ter chegado a uma certa idade, que já está com neta, com tantas coisas, ainda vem a aprovação. Mas será que o correto é sofrer sozinho? Será que o correto é simplesmente deixar acontecer? Meu irmão, faça como o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, fica quieto. Fica quieto, vai incomodar o mestre. Cala tua boca, rapaz. Você acha que o mestre liga para você? Você é um mendigo. Você não vale nada. Fica na tua aí, fica quieto. E ele, não. Fica quieto você, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem não parou de gritar, e Jesus mandou chamar, e o que você quer? Eu falei, Senhor, eu quero ver. Jesus não sabia que um cego queria ver. Mas Ele quer ouvir você pedir, Ele quer ouvir você falar, Ele quer que você externe o desejo do seu coração, porque é assim que a gente faz quando a gente ama alguém. A gente está do lado da pessoa. Muitas vezes a pessoa sabe, mas ela quer ouvir, eu te amo. Faz diferença falar, faz diferença pedir, faz diferença clamar. Faz diferença negar a si mesmo, buscar o caminho da salvação e dizer não ao mundo e dizer sim a Cristo. A salvação consiste em operar com temor e tremor. É calar quando tem que calar, mas quando tem que falar, abre a boca e pede. Você tem uma boca aí hoje? Consegue levantar um clamor ao Senhor? Eu tenho certeza. Se você não tem motivo nenhum para pedir, ore por essas 2 pessoas, pela Selma e pela Tânia. Mas eu tenho certeza que você tem pedido aí também, não tem? Pastor, pode falar. Amém. 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 Cristina, amém. Amém. Glória a Deus. Já temos 3 nomes aqui. Mais alguém aí que precisa receber o clamor do Senhor, a unção de Deus, para o Senhor estar recuperando aí, levantando da enfermidade? A Márcia, vamos colocar aqui. Márcia, Priscila. Diga, Sá. Como se chama, Sá? Sara? Sara. Amém. Eu vou colocar aqui também o nome do pastor Sérgio. Amém, meu pastor?
Maria está anotada aqui também. Amém? Vamos levantar o clamor ao Senhor. Ele está aqui com os seus ouvidos abertos, atentos ao que está acontecendo aqui nesta noite. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, ó Pai, nós cremos no poder da oração, ó Pai. A Tua palavra, Senhor meu Deus, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós temos rejeitado, ó Pai, o vinho do pecado, ó Pai. Nós temos rejeitado, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Pai, as ofertas de Satanás, ó Pai. Ó Senhor meu Pai, nós não queremos ser participantes, ó Pai, da mesa do mundo, Senhor meu Deus, mas nós temos buscado, ó Pai, a santificação, ó Pai, nós temos buscado, ó Pai, estar diante de Ti, Senhor meu Deus, nos conhecer, ó Pai, através de Ti, Senhor meu Deus, conhecer, ó Pai, a Tua grandiosidade, Senhor meu Deus, conhecer o Teu amor, ó Pai, e ó Senhor meu Deus, o Teu amor tão grande, ó Pai, que nós cremos, ó Pai, que é abençoador, ó Pai, e quer compartilhar do Seu amor, e quer abençoar a cada um, ó Pai, como o Senhor, ó Pai, abençoou ali o cego de Jericó, ó Pai, como o Senhor, ó Pai, abençoou, Senhor meu Deus, a vida do Senhor meu Pai, por onde Jesus passava, Senhor meu Deus, curava, trazia um renovo, trazia cura, trazia esperança, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós trazemos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, a vida da Cristina, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Pai, aqui a Tua serva, ó Pai, a pastora Rita trouxe, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, que o Senhor revele, ó Pai, o que está acontecendo na saúde dela, Senhor meu Deus, e o Senhor traga restauração, ó Pai, e o Senhor, ó Pai, ligue aqui, ó Pai, o que precisa ser ligado, Senhor meu Deus, e o Senhor, ó Pai, tire, Senhor meu Deus, e faça bater em retirada toda a enfermidade, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, no poder, ó Pai, do Teu santo nome, Senhor. Ó Senhor meu Pai, nós pedimos, ó Pai, pela Tânia, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Pai, foi dado um diagnóstico, ó Pai, dessa doença, ó Pai, de Guillain-Barré, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, restaura, Senhor meu Deus, os movimentos, ó Pai, restaura, Senhor meu Deus, a boca dela, ó Pai, restaura, Senhor Deus, o movimento das pernas, restaura, Senhor meu Deus, toda a mobilidade, ó Pai, para que ela possa contemplar, ó Pai, as bênçãos, ó Pai, que o Senhor deu sobre a vida dela, Senhor, para que ela possa voltar ao trabalho, para que ela possa voltar a segurar a neta, Senhor meu Deus, que tanto ela ama, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que isso possa acontecer, ó Pai. Nós clamamos também, ó Pai, pela vida, ó Pai, da nossa irmã Selma, ó Senhor meu Deus, restaura, Senhor meu Deus, a respiração, restaura o pulmão, ó Pai, da Tua serva, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faça com que ela possa se sentir bem novamente, poder respirar, ó Pai, o ar, ó Pai, e o Senhor, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que os Seus santos anjos estão ali, ó Pai, com a Tua serva, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pela vida, Senhor meu Deus, da irmã Márcia, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Pai, aqui está a Sandra, Senhor meu Deus, abençoa a sua casa, a sua família, restaura a saúde da Tua serva, restaura a mente dela, restaura, Senhor meu Deus, os seus pensamentos, ó Pai, restaura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, toda a condição, ó Pai, do seu corpo, ó Pai, que ela possa se sentir melhor, que ela fique bem, que ela reconheça a todos, que ela possa saber, ó Pai, que o Senhor a ama, e a ama muito, e tem muito ainda para a vida dela, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Pai, pela Priscila, Senhor meu Deus, nós oramos, ó Pai, Senhor meu Deus, ó Pai, por essa cirurgia, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Pai, se não me engano foi hoje, ó Pai, a cirurgia, ó Senhor, foi ontem, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja dando recuperação a ela, em nome de Jesus, que ela fique bem, que ela possa subir aqui neste altar, ó Pai, para entoar louvores em Seu nome, ó Senhor meu Pai, que o Senhor a escolheu desde o ventre para cantar louvores na Tua casa, Senhor meu Deus, e agora, Senhor meu Deus, que ela foi restaurada ao ministério, que ela possa servir de testemunho vivo de que o Senhor tem grandes coisas sobre a vida dela, em nome de Jesus, ó Senhor meu Pai, assim como o Senhor operou na minha vida, que eu não poderia falar, o Senhor me restaurou e me fez com que eu pudesse falar tantos idiomas e poder cantar, ó Pai, na Tua casa, em nome de Jesus, é desta mesma unção que eu passo para ela agora, Senhor meu Deus, aonde ela está,
Oh, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a vida da irmã Maria, do irmão Manuel, ó Pai. Oh, Senhor meu Deus, restaura a saúde dela, em nome de Jesus, ó Pai, na sua casa. Oh, Senhor meu Pai, sobre a vida da irmã Maria e também, ó Pai, sobre o irmão Manuel. Oh, Senhor meu Deus, dá, ó Pai, condições, ó Pai, dos servos teus, ó Pai, continuarem vindo na tua casa, que eles possam ter saúde, que eles possam ter condições, ó Pai, que o Senhor esteja restaurando, em nome de Jesus. Oh Pai, sobre a vida da Sara, Pai, que foi apresentado pelo Sá. Oh Senhor meu Deus, liberta, cura, restaura. Oh, Tu conheces os corações, ó Pai, sabe qual é a dificuldade, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor meu Deus, oh Senhor meu Pai, pelo nosso irmão, ó Pai, pelo Teu servo, ó Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, restaura, Senhor meu Deus. Oh meu Deus, em nome de Jesus, restaura os órgãos, ó Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, traz a Tua cura, Senhor meu Deus. Traz, ó Pai, um renovo, ó Pai, sobre o Teu servo, ó Pai, que tanto serviu, ó Pai, na Tua casa, Senhor meu Deus. E agora, Pai, clama ao Senhor, ó Pai, que só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos, ó Pai, em Ti, ó Pai. Cremos, ó Pai, na restauração. Cremos no poder do Teu santo nome, ó Pai. E assim, ó Pai, como o Teu servo já clamou, ó Pai, por tantas vidas, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, pela vida dele, Senhor meu Deus, que o Senhor possa restaurar, ó Pai. Que o Senhor possa operar uma grande obra, Pai, sobre a vida do Teu servo, ó Pai. Que ele possa receber da bênção do Senhor para abençoar aos outros, ó Pai, como o Senhor tem dado a ele a autoridade para fazê-lo, ó Pai, na Tua casa. Em nome de Jesus nós cremos, amém. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te bendizemos, Senhor meu Deus. E agradecemos, ó Pai, pela autoridade que nos foi dada, Senhor meu Deus, através do nome de Jesus Cristo, Senhor. Pela certeza, Pai, de que nós temos a quem clamar, ó Pai. Nós Te adoramos e Te servimos, em nome de Jesus. Nosso lugar é do lado do Senhor, meu irmão. Rejeite o mundo, rejeite toda a porcaria que não importa de Satanás apareça, mesmo que o embrulho seja bonito. Aquilo que o Satanás tem para você não presta. Rejeite. Clame ao Senhor. Esteja ao lado do Senhor. Ele tem coisas grandes para fazer na vida da nossa igreja. Tem promessas aqui para se cumprir. Nós cremos que o Senhor é poderoso para cumpri-las, em nome de Jesus, amém? Levante a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus sobre a terra, e aquele que crê diz amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.